Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica sobre selecionar cor, tá? Uma dica aí que pode te ajudar na hora de montar uma composição e você encontrar aí a melhor tonalidade. Eu tenho essa ilustração aqui, trouxe ela de exemplo já também em outro vídeo aqui do canal, mas eu vou trazer aqui nesse porque eu havia salvo o projeto inicial dela que tá fácil para eu apresentar e vai encaixar muito bem no que eu quero mostrar aqui. Então assim, quando eu inicio uma ilustração eu gosto de criar uma média assim de um borrão de cores, mais ou menos já pretendendo estruturar uma noção, né, sobre como vai ser a disposição de cores, onde vai estar mais ou menos as luzes dessa ilustração. Então eu já previ que aqui, quando eu imaginei essa imagem, que aqui eu teria um corredor de velas, aqui um tapete escuro, e aqui seria um fundo bem mais escuro, né, e de cá só um caminho, corredores aqui que indicam, que levam para aquela região, né, parede, móveis, e mais velas dispostas que levam para aquele local lá no fundo e a minha figura central aqui. Então, já prevendo isso, fica fácil, eu só criei esse tom de marrom e mais escuro em cima, aqui a base do tapete, e de cá um tom mais claro para simbolizar onde eu colocaria as velas. Só que eu deixei tudo mais escuro mesmo, proposital, porque eu adicionaria esses detalhes posteriormente. E essas cores aqui, como que eu cheguei nelas? Como que eu encontrei elas? É o seguinte, é um hackzinho que facilita para você. Esse hack seria o seguinte: vamos supor, qual seria mais ou menos a tonalidade da pele? Mais ou menos um tom assim, da pele da personagem? Então beleza, vou deixar um tom mais ou menos assim. Cria uma nova camada aqui, ignora essas duas, tá? Foca só nessas, vou até agrupar elas aqui. Foca só nessas duas aqui. Então aqui seriam as cores principais. Nomear para cores brutas, que é a primeira cor que a gente joga aqui. Brutas, beleza. Então vou pintar a pele aqui, beleza. O subtom dessa pele, ela mais escura, seria um tom um pouco mais avermelhado, um pouco mais escuro assim. E o tom mais claro, num tom mais ou menos desse jeito, tá? Vou deixar aqui assim. E tem um tom mais escuro, que eu vou jogar ele mais vermelho ainda, mais escuro assim, mais saturado. Dá uma saturação melhor. Aí, por exemplo, a gravata dela eu quero uma gravata verde, né? Então eu vou jogar esse tom aqui, um tom médio para a gravata. Eu sei que o tom mais claro da gravata vai ter um pouco de reflexo das luzes das velas, então vou jogar o tom mais claro assim. E o tom mais escuro dessa gravata, vou voltar aqui nesse verde de meio tom, recomendo você sempre definir assim, define o meio tom, depois a luz e a sombra. Esse verde desse meio tom, eu vou trazer ele um pouco mais para um verde mais azulado, um pouco mais sombrio, ou eu posso trazer até para um tom de laranja, assim, um verde mais fechado, porque todos os subtons dessa composição minha são quentes, tá? Eu estou pretendendo criar uma ilustração quente, então com luzes de velas, né? Um ambiente mais fechado, com iluminação toda laranjada, então esses tons aqui vão ter influência. Ah, mas como que eu sei exatamente que está tendo essa influência? É o hack que eu vou te mostrar, tá? Então, por exemplo, a roupa dela seria um tom de marrom, mais ou menos próximo com o do fundo, tá? Vou trabalhar mais com cores análogas. Então, vou trabalhar, por exemplo, com esse tom de marrom assim, esse aqui para as luzes e esse tom de marrom aqui para as áreas de sombra, certo? Vou deixar aqui um tom branco para você ver. E eu recomendo você escolher essas paletas de cores, tá? Essas cores aqui, já com um fundo mais ou menos determinado, tá? Você fez essa ideia desse fundo e aí depois você faz isso. Normalmente, por exemplo, em várias das minhas ilustrações, o Speed Art, esse pedacinho não é mostrado porque eu faço esses testes antes, tá? Então eu planejo a ilustração antes, construo toda a ideia, todo o conceito, defino as cores, deixo no monitor paralelo, tá? No monitor separado, com outro arquivo, com pedaços de cores, né? Às vezes referências, pedaços picotados, para aí depois eu ir montando essa composição. Aí depois que eu defino essas cores aqui, o que eu faço? Como eu já defini a base tonal de estrutura do fundo, eu faço isso aqui, ó. Eu tiro um pouquinho da opacidade, esse aqui que é o hack, ó. Você tira a opacidade, tira mais ou menos aí uns 60%, deixa uns 60% da opacidade. E agora você vai criar uma outra camada, tá? Você vai criar uma outra camada e você vai refazer essas cores agora do tom correto, ó. Em outra camada, pega essa, agora elas vão estar com a tonalidade com a interferência desse fundo. Pega essa aqui assim, desse tom, e agora elas vão ter, todas elas, esse subtom mais quente, tá? E aqui é a mesma coisa, essa aqui assim, essa aqui assim, e essa aqui assim. Agora eu vou ativar, vou criar aquela layer branca para você visualizar melhor. Vou voltar essa aqui para 100%, para garantir a opacidade dessa aqui no máximo. Posso duplicar ela umas 3, 4 vezes, depois eu mesclo tudo de novo. E agora eu vou criar uma camada branca aqui, só para você ver, eu havia deletado, para você ver a diferença dos tons.
Essas aqui são as cores que eu selecionei, e aqui as cores brutas. Então, por exemplo, vamos pegar só na tonalidade da pele, por exemplo. Abaixo aqui é a cor bruta e acima é a cor com o subtom. Olha onde é que tem mais luz, como é que tá vendo? A sombra ficou um marrom mais fechado, ó, os tons, eles estão mais fechados um pouco. Vamos conferir nos verdes. Ó, o verde de cima é a cor bruta que eu escolhi e o de baixo é com a influência das cores do ambiente. E aí, se você quiser, você ainda pode fazer intercalar as duas, tá? Você pode intercalar as duas, por exemplo, vou pegar a cor bruta que eu fiz e você pode selecionar elas aqui, ó, e joga pra cima e tira a opacidade e você vai chegar no meio tom desse meio tom. Essa aqui é a mesma coisa. Eu posso jogar aqui e isso aqui vai me ajudar a definir melhor essas tonalidades aqui para encontrar um meio termo, tá? Mais coerente. Ó, posso tirar mais a opacidade dela e aí eu posso, por exemplo, eu venho nessa, posso mesclar elas, ó, depois, e aí eu só vou segurar com Shift só para separar aqui as cores, né? Essa aqui nem precisava, mas olha só, posso deletar isso aqui. Agora eu tenho aí uma paletinha de cores mais bem definidas, tá? Mais bem definidas, que faz uma relação melhor com esse fundo. Você pode fazer isso aqui 2 vezes, 3 vezes, aí você vai ajustando até encontrar a forma que você fica mais confortável. E aí, através dessa definição de cores, eu traço isso aqui, ó. Eu faço esses ajustes utilizando essa paleta aqui. Então, com essa paleta aqui, eu peguei, por exemplo, esse tom mais próximo desse tom. Olha só, mais próximo. Então, através disso, eu vou tendo aí uma paleta de cores melhor, né? E depois eu refaço ela maiorzinho. Eu gosto de selecionar um pincel, crio uma nova camada e eu refaço ela maior assim, que fica fácil de eu pegar. E eu ainda faço uma interação entre elas. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com opacidade uns 90%, que dependendo eu vou lá e busco uma interação entre essas cores. Então a seleção de cores assim é bem cuidadosa, tá? Mas você só faz ela depois que você define o fundo. Isso aqui te ajuda demais. Aí assim, isso aqui é o processo que eu gosto de trabalhar, né? Cada um tem um caminho, cada artista vai trabalhar de uma forma, cada um tem a sua técnica e eu gosto de trabalhar dessa forma aqui. Aí eu crio toda essa base dessas cores desse jeito aqui, com opacidade assim. Essa aqui que foi a minha criação, né? Eu deleto, e depois eu duplico aqui, duplico a minha camada algumas vezes para ela ficar com opacidade 100% e mesclo isso aqui. E através disso eu consigo chegar nessas cores aqui. Eu chego nessas cores, ó, as bases do tom da pele. Aqui eu nem fiz o cabelo, mas eu tenho as bases do tom da pele, as bases da tonalidade da roupa, ó, o preto mais escuro, tá vendo? Esse tom aqui corresponde a esse tom aqui. Ó, e esse tom aqui vem pra cá. Então, normalmente eu faço isso, em média aí de 4 tons pra pele e de 3 a 4 tons pra roupa, né, pra cenário, enfim, eu vou fazendo, intercalando entre elas. Aqui tem 3 cores, mas dentro dessas 3 tem a mesclagem entre elas aqui, que já dá 6. Na pele aqui uma média aí de 8 variações, então um cuidado assim mais especial para a pele, que são pontos bem críticos. E aí depois que você concluir a ilustração, você ainda pode adicionar filtros, né? Faz os ajustes. Filtros eu falo é de layer de ajuste, você pode adicionar photo filter, que aí essas cores vão equilibrar ainda mais. Por exemplo, aqui nesse projeto aqui, antes de eu iniciar, depois que eu só pintei, ele ficou mais ou menos dessa forma, tá? Forma aqui. E aqui nessa etapa, aqui eu tive que fazer uma correção no pé dela, que estava estranho. E nessa etapa aqui, antes de chegar nesse resultado aqui, quando eu comecei a adicionar as flores, ó, foi onde eu fui adicionando e criando filtros, né, efeitos, ajustes, através de ajustes de curvas, subindo um pouco esse ponto, vindo, por exemplo, no canal de vermelho, subindo ele aqui um pouquinho para dar mais uma pigmentação avermelhada nas sombras. Voltei, por exemplo, o RGB, criei um marco aqui em cima, assim, aí você pode puxar isso um pouco para cima, isso um pouco para baixo, para dar mais contraste ou não. Aqui tá ficando estranho porque eu tô fazendo em cima do que já tava, por isso que tá estranho. Desce um pouco aqui, por exemplo, adicionando efeitos e ajustes de photo filter para deixar mais laranja. Você pode criar um photo filter e jogar aqui, ó, um pouco de laranja, agora a pigmentação ficou mais forte. Então é nesse sentido aí, você vai criando mais efeitos, tá? Você vai harmonizando mais as cores depois de já ter feito essa seleção. Isso aí ajuda demais. Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Valeu, brigadão, sucesso!